Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso canal. Nós falaremos do livro O Príncipe, cujo autor é Maquiavel, tá? E embora falaremos somente do capítulo 4, Maquiavel nasceu na Itália, em Florença, tá? Entre 1469 e morreu em 1527. Maquiavel, na verdade, para nós, brasileiros, ele é Maquiavel. Em italiano, esse seria Niccolò del Bernardo del Machiavelli. Por esse motivo, se conhecem muitas obras do Maquiavel, como poeta, como diplomata, como chanceler, como músico. Tá? Então ele viveu uma fase da Europa muito efervescente, de muitos conflitos, e mesmo assim ele lia, ele estudava, ia na biblioteca, participou da vida política ativa. Tá? Ele, na verdade, também foi um dos grandes fundadores do pensamento da política moderna, porque é importante entender que esse Estado moderno que se conhece hoje é porque ele escreveu principalmente pensando de como é o Estado e não de como ele deveria ser. Então, se esse governo é real, ele pode tomar decisões e depois pensar, era uma das coisas fundamentais. Vamos primeiro à busca de uma solução. Depois da solução, nós vamos ver se aquilo, entre aspas, teve virtude ou não, se foi justo ou não. Então, nesse caso aí, ele conhecia muito bem a política e escreveu, além disso, ele escreveu um livro chamado Arte da Guerra. É o mesmo nome de um livro que escreveu Sun Tzu, no Arte da Guerra. Ele também escreveu Maquiavel, escreveu a Mandrágora, que na verdade é uma peça de teatro que acontece num tabuleiro, como se fosse no final, ela tem um desfecho de checkmate, vamos pensar assim, ok? E claro, o livro O Príncipe de Maquiavel, ele foi escrito em 1513, tá? Mas só foi lançado décadas depois, tá? Após a sua morte, que foi exatamente em 1532. Esta é a obra mais conhecida e considerada dele, mas mesmo assim ela remete sempre a um bom estudo, a um bom retorno. Tá? O livro 4 tem o seguinte título lá: Razão que o reino de Dário, ocupado por Alexandre, não se revoltou contra os sucessores desse. Dário aqui foi o último governante da dinastia Aquemênida, mas principalmente aqui na região da Pérsia, porque quando o Alexandre chegou, Dário, como diz, fugiu, se evadiu desse espaço geográfico. E o Alexandre o Grande ou Alexandre Magno, tanto faz, ele foi o grande compositor, o grande agregador desse pensamento da helenização. A helenização aconteceu exatamente por essa união de cultura, a aculturação por toda a região com suas semelhanças. Então, o que Maquiavel diz no capítulo 4? Ele diz o seguinte, que o reino não se revoltou contra Alexandre porque ele deixou príncipes, tá? Os príncipes e os barões no poder. Por que ele deixou os príncipes e barões no poder? Porque esses príncipes e barões seriam um bom motivo para serem respeitados pela sua população. Porque esses barões, eles tinham na conduta, a postura, a etiqueta de gente respeitada, civilizada, estava no sangue dele. Ele tinha essas qualidades de conduta, de ética, de saber administração. Mas é fundamental entender que neste capítulo 4, ele também explica, Maquiavel, tá? Que esses barões, eles eram auxiliados, eles tinham ajuda dos ministros, mas esses ministros, aí sim, agregado por Alexandre Grande, um cargo de doação,
um carro que foi feito pela graça, por a sua concessão. Então, por esse motivo aí, se vivia muito bem depois que Alexandre ocupou esse espaço. Tá? É tanto que tem num dos contextos que ele chega para a rainha e diz: como você gosta de ser tratada? Ela responde: como rainha. E assim ela o foi, porque ele tinha essa coisa de aculturação, de aprendizado, lidar com o outro, colocar gente dele, mas também não eliminar a cultura do outro. Tá? Pelo contrário, havia o tempo inteiro uma aculturação. Ok? Então, tenham bons estudos, tenham boa competência. Bye, bye.